Bom, a dica de hoje é sobre o primeiro capítulo e a importância do primeiro capítulo para o livro. O primeiro capítulo é um assunto interessante, porque muitas pessoas vão falar: o primeiro capítulo é o começo da história. Ponto. Não. O primeiro capítulo é o começo do livro. E isso é interessante porque é o começo do livro que vai chamar a atenção do leitor. De repente até na livraria ou de repente até no site. E eu me recordo quando eu era editor, trabalhava direto no mercado editorial, quantas vezes eu não vi escritor falando o quê? Mas o livro fica mais interessante no segundo, no terceiro, no quarto capítulo. Aí você fala: então começa o livro, né, pelo segundo, pelo terceiro, pelo quarto capítulo. Eu me recordo até de um caso, quando eu era da Tarja, que o escritor tinha mandado o livro pra gente, né? E eu li, e eu falei: olha, ele está dizendo que é um terror e está parecendo um livro meio infantil. E falei: tudo bem. E eu agradeci, né? E um tempo depois eu encontrei ele num evento, né? E uma outra pessoa falou: eu preciso de um editor. E eu fui lá falar com ele e falei: você já não gostou do meu livro? Eu falei: tudo bem, o que houve? Aí quando ele falou do caso, eu falei: peraí, né? Então você tem que começar seu livro da ação. Mas e a infância do personagem, que é importante? Pega essa infância e coloca depois como uma memória, como uma lembrança, né? Faz ele voltando a ter, e não coloca ali no começo do livro, que é uma história de terror, de repente, né, uma história dessas. Porque que esse é o ponto. Se eu for para pensar assim, quando começa a história? Né? E é um ponto interessante. Assim, a história começa quando o quê? Quando começa a ação? Ou na infância do personagem? Ou quando o personagem nasce? Ou quando os pais do personagem estão vivos? Veja, percebe como é ilógico? A gente pode ir até o início da humanidade. A história começa no início da humanidade. Não, a história começa quando ela começa a ser lógica para ela mesma. A história precisa ter base, essa base precisa ser um pouco do passado, então a gente chega nesse ponto. Inclusive, me lembra muito a questão do Star Wars, né? Eu lembro que o George Lucas, um tempo depois, comentou que o Star Wars eram 3 trilogias. E ele começou pela trilogia do meio, né? Pelo capítulo 4. Por quê? Ele começou pelo capítulo 4? Não, começou pelo capítulo 1, 2, 3, né? A trilogia, a primeira parte, que foi a história do Darth Vader. Porque ele achou exatamente que a segunda parte, a metade da história, era mais interessante. É mais interessante para contar a história. Então, depois que as pessoas conhecessem o episódio 4, 5, 6, estariam interessados em saber o que aconteceu no 1, 2, 3 e o que vai acontecer no 7, 8, 9. Então você percebe o raciocínio de que não necessariamente o início precisa ser o começo, ele pode ser a parte mais interessante, né? Então imagina o seguinte, por exemplo, a gente viu uma dica solta, eu lembro, que era: o primeiro capítulo tem que ser interessante, então você tem que pegar um capítulo do meio do seu livro e jogar no começo. Amiguinho, não, e eu já vi acontecer, eu já vi isso sendo feito. O escritor falou isso, pegou e jogou no capítulo do meio do livro, no começo, e o livro continuou depois disso. Lembra muito os começos de história da Disney, muito antigos, as histórias em quadrinho, que o primeiro quadro era sempre uma história, uma parte do meio. O que o personagem tal está fazendo no meio do deserto? Aí você vai começar a ler. Então essa é a ideia, né, do começo chamar a sua atenção. E eu falei, como é que você tem que fazer isso? Você tem que fazer isso estruturando o livro. Então você tem a sua história, né? Por que eu digo estruturar? Você tem estruturado o começo, meio e fim. Aí você fala, como nós já falamos em outros vídeos, né? Assim, eu vou dividir o livro em 2, né? A primeira parte é uma parte mais explicativa, a segunda parte é a parte mais de ação. Então eu falo assim: ação, explicação. Então, né, eu divido, sei lá, em pequenos capítulos. Então, digamos, eu tenho 10 capítulos, os 5 primeiros,
uns 5 depois. Então você tem o sexto, o primeiro, o sétimo, o segundo, e assim sucessivamente, terminando evidentemente num capítulo de ação, né? De modo que no final, no penúltimo capítulo, o leitor vai saber o que aconteceu exatamente antes do primeiro capítulo, que é um capítulo ali do meio, e logo depois vai ter o final da história, né? Esse é um dos jeitos. Veja bem, existem diversos, como nós sempre comentamos, nós damos aqui só ideias, mas o conceito é exatamente esse, de você ter a estrutura da sua história para você saber como você coloca um primeiro capítulo mais interessante, que esse é o ponto, né? Que é aquilo que a gente estava falando. Imagina o leitor tá ali na livraria, né? Olha lá, fala, interessante, pô, gostei, o nome, o gênero, o livro literário, né? Gostei, olhou, ele foi lá, lê a contracapa, lê as orelhas, falava, dá uma olhada no primeiro capítulo. Pô, o primeiro capítulo é chato, não quero. Então, você percebe que, é claro, eu não vou dizer que o leitor não possa desistir no meio do livro, mas o quão mais próximo do final do livro ele vai estar, mais de repente interessado em outros aspectos de história ele pode estar. Agora, no começo, nada está ligando o livro para ele, então ele pode estar nem ter comprado. Então, de repente, um primeiro capítulo interessante é o que vai fazer ele comprar o livro, né? Ou de repente você pega no site, aí ele vai lá no site, está lá numa Amazon da vida, ou no site da própria editora, e tem lá, leia o primeiro capítulo. Por que tem leia o primeiro capítulo? O conceito é que o primeiro capítulo tem como objetivo capturar a curiosidade do leitor, deixar ele interessado sobre a história. Tanto é que existem serviços, como nós fazemos, entre outros serviços, leitura crítica. A leitura crítica do primeiro capítulo. Então, né, você tem análise do primeiro capítulo, né, porque o capítulo é interessante. Por exemplo, um livro que nós lemos aqui, que é muito interessante, que chamou a atenção em relação a esse aspecto, foi o Aprendiz do Taro Mataro. Taro Mataro é um autor brasileiro, né, ele mora na Inglaterra, e teve o livro publicado no mundo inteiro. E o primeiro capítulo é muito interessante. Inclusive ele é melhor até, assim, ele tem mais cuidado do que o resto do livro, né? Então veja bem, né, como é interessante, né? O conceito não é aquela coisa assim, o conceito é você deixar o leitor curioso, o leitor sem fôlego. Então, voltando ao Star Wars, aquela primeira cena, né? Passa a nave, alguém está tirando nela, falo, nossa, alguém está tirando uma nave, o que é? Aí a gente passa aquele história estelar imenso, caramba, quem são esses aí? Né? Aí a nave é capturada, aí aparece os droids, aí aparece a princesa, aí os droids fogem, fala, caramba, o que está acontecendo? Entendeu? Percebe que você nem apresentou o personagem principal, que é o Luke, né? Ele vai aparecer depois. Então, a sequência de ação está ali. É o começo. Você fala, caramba, você fala, nossa. E tanto é que já fizeram até piada, né, do Destroyer Estelar entrando naquele... o Mel Brooks, né, Spaceballs. No Spaceballs, exatamente. Que a nave vai e não para nunca. Né? Por quê? Porque é a importância dessa primeira visão, né? dessa questão. Né? Então é aquela coisa, verifica se o seu primeiro capítulo está fazendo isso, está chamando a atenção do leitor. Verifica se o seu primeiro capítulo ele é o começo do livro, não só o começo da história. Né? E estrutura a sua história de modo a criar esse primeiro capítulo, a fazer um primeiro capítulo que o leitor olha e fala, meu Deus, não, quero ler esse livro, preciso ler esse livro. Que é esse o objetivo do primeiro capítulo, não é simplesmente ser o começo da história, mas o começo do livro. Né? Inclusive, se você tiver, como nós sempre falamos, assim, pesquise muito. Nós estamos só fazendo vídeo, até não sendo muito curto, para não ser chato, né? Para chamar a sua atenção.
para que você pesquise, e eu digo, não só pesquise, como leia, né? Então, você pega o gênero literário que você gosta, né, que você quer escrever, e leia livros sobre esse gênero literário para ver como é que eles começam. Na verdade, para ver tudo, como é que eles começam, como são os personagens, mas dentro desse aspecto que nós estamos trabalhando hoje, como é que eles começam. E é isso, né? Inclusive, falando de livros, nós estamos fazendo todo esse trabalho aqui porque nós também somos autores nacionais, e nossa ideia é que o mercado se desenvolva, né? E não se desenvolva só com livros internacionais, mas também com autores nacionais. Nós mesmos somos. Temos livro policial, terror, steampunk, fantasia. Nós vamos estar lançando um de steampunk ainda no final desse ano, talvez comecinho do ano que vem, né? Um romance. Vale a pena, se você gosta do gênero. Nós vamos deixar os dados dos livros no primeiro comentário fixado, caso você tenha interesse, né, de comprar online, ou entre em contato com a gente aqui pelo YouTube mesmo, pelo Facebook, né. De repente nós enviamos o livro físico para você, né. Vem uma devida assinatura, vem de repente algum bônusinho a mais, né. E, poxa, se você gostou, deixa seu like, ajuda muito a gente, né? Até que o vídeo seja repassado mais, como falei, a nossa ideia não é... Né, nossa ideia é que os autores nacionais se desenvolvam, né, e o literatura nacional também. Comenta se você já teve algum primeiro capítulo muito bom, muito ruim, que você gostou, que você desistiu do livro, né? É sempre bom saber, né? Repassa, né, para algum amigo que não está sabendo como começar o livro, né? De repente isso chama a atenção dele, né? E segue a gente aqui no YouTube, no Facebook, no Insta, no LinkedIn. Nós estamos sempre postando, né? E na verdade, assim, a gente posta dica, a gente responde pergunta. Então, se você tiver uma pergunta, de repente entre em contato com a gente nessas redes sociais, vai ser um prazer responder, né? Estamos sempre procurando perguntas para responder, né? E falando de eventos, né? Nós vamos estar fazendo vídeo da Bienal, nós fizemos vídeos de outras feiras, de repente nós estamos indo em restaurantes temáticos para falar, olha, vale a pena, vai lá, é interessante, chama atenção, né? É uma coisa que para você que vive de literatura, vive de mundo pop, estar um pouco mais nesse meio é interessante, né? E até também falamos do mercado editorial, fizemos até um vídeo recente sobre essa questão, né? Então a gente fala um pouco do mercado editorial, de comunidade, como ele é, como são os bastidores literários, né? Os bastidores editoriais. E é isso, espero que você tenha gostado, né? E até a próxima.